Curitiba. Esse sistema você não acha errado? Tudo errado. Desses partidos que o cara vai lá... Errada. Emílio, eu estou escrevendo um livro, eu só não publiquei ainda porque eu percebi que eu não tinha saído da campanha ainda. Quanto mais eu escrevia e tinha que pesquisar tudo aquilo para documentar também, eu disse, eu estou voltando a todos aqueles sentimentos que eu tive durante a campanha, a parte ruim da campanha, mas eu preciso, é a questão de honra e vou publicar ainda esse ano, para colocar o que eu descobri sobre o sistema eleitoral. O sistema eleitoral aqui que eu estou falando é de forma ampla. É a lei eleitoral brasileira. É o esquema. É o esquema político partidário, é todas essas alianças e esses conchavos, é o pensamento, o modus operandi da política. O que eu descobri, por que ninguém de fora consegue entrar, ou é muito difícil entrar. São filigranas, às vezes, na lei. Vou dar só um exemplo. Você está candidato para um cargo majoritário, como eu estava... Você tem que conhecer a fundo a lei eleitoral ou ter grandes escritórios de advocacia eleitoral te amparando. Não tinha, porque isso custa dinheiro e eu não tinha. Como eu estava num partido pequeno, não tem fundo eleitoral, não tem tempo de TV, você não tem nada. Aí o nosso ministro Alexandre de Moraes censura o Twitter no período eleitoral. Era a minha maior rede. É a rede que os jornalistas mais usam. Sim. Né? Então eu tinha só o Instagram. No dia 1 da campanha eu perdi meu selo de verificado e comecei a sofrer ataques em massas de milícias digitais, o que reduziu drasticamente minha distribuição de conteúdo. Então assim, eu não tinha nada. Mas eu tinha o eleitorado conservador. E no debate também não te... Eu lembro... Debate, a Band me convidou para debate, participamos das reuniões, todo mundo participou, assinamos ata, concordando com regras, sorteio de púlpito, de ordem de pesquisa, tudo. Na hora de entrar na emissora, vetaram só a minha entrada. Os outros 3 candidatos de partidos pequenos entraram, até o do PCO... Deixa eu ver se era acho que era do PSTU, que entrou enrolado num cachecol do Hamas. PSTU é quem bate cartão não vota em patrão. Quem bate cartão não vota em patrão. É o nosso. Esse é o nosso partido. Com todo respeito aos quem bate cartão não vota em patrão. Yes! Esses candidatos de partidos pequenos, que eu respeito, até porque eu também era uma candidata em partido pequeno, foram autorizados a entrar na Band e eu não. Mas porque é pessoal isso? Não. Tinha um componente pessoal do grupão que queria se perpetuar no poder e se perpetuou, que manda em empresas estatais, que pagam comerciais das grandes emissoras. Tem todo um modus operandi ali por trás, mas eu não posso afirmar que isso influenciou. Eles deram a desculpa da cláusula de barreira, que nenhuma emissora é obrigada a convidar candidato de partido pequeno, e quando eu questionei, quer dizer, meus advogados questionaram, advogados voluntários, diga-se de passagem, minha campanha foi toda feita com voluntariado, mas eu estava acompanhada por acaso naquele dia de 3 advogados, o meu candidato a vice é advogado e tinha outros 2 advogados que me acompanhavam, e eles questionavam, mas os outros candidatos, até o Requião, que foi senador, foi governador, foi prefeito, mas estava num partido pequenininho, entrou ali se posicionando a meu favor para que eu entrasse, mas não conseguiu. Os outros 2, PCO e PSTU, entraram sem mencionar nada. Lá no debate, ninguém mencionou que havia uma outra candidata que não estava ali, mesmo que não explicasse o motivo. Mas, assim, era um processo de asfixia, era para o eleitor não saber que eu era candidata. Então, na Rússia, o Putin faz isso. Então. Porque o Putin, o Putin, quando ele não mata... Ele deixa entrar, para dizer que tem eleição, ele deixa entrar um fraco. Ele deixa entrar os fracos. Não, ele deixa entrar quem é dele. Ele coloca a hora que ele quer e ele volta na hora que ele quer. Se o cara é forte, ele mata. Isso. Ou prende. Se o cara é forte, ele mata ou prende. O problema é que eles se desequilibram de janela, de escada, eles caem muito. De repente fica intoxicado. Então, quer dizer, mas deixa eu entender uma coisa. Porque o que a gente entende? Nós, afegão médio que somos, aparece aqueles candidatos, a gente vai lá e vota. Sim. Vota e fala, vamos mudar. Escolhe o menos pior, né? Isso, vamos votar, escolhe o menos pior, vamos votar nesse aqui, vai melhorar, e aí o outro ano não melhora e as coisas continuam funcionando do mesmo jeito que eram nos últimos 4 anos. O que a gente está vendo aqui, que a gente pode falar dos Estados Unidos, que o Donald Trump está fazendo com esse Doge lá, ele está mexendo numa coisa muito complicada que eles chamam lá de Deep State, que é o quê? O sistema. Que é o sistema que está por trás, que provavelmente é esse que manda. É isso que tem. Existe isso aqui também? Eu acho que ele está mexendo lá com agora, né, que ele está eleito, mais com o Deep State econômico. Né? E aí o Sami deve estar fazendo as análises todas aí do que está acontecendo nos Estados Unidos e que afetam o mundo inteiro e vão afetar muito mais nos próximos meses e anos aí. O que eu enfrentei na disputa eleitoral, estando dentro de uma campanha, entendendo os mecanismos todos ali, que são feitos para ninguém de fora entrar, é o state político. E aí o brasileiro tem algumas peculiaridades. Eu estava citando ali, ficou pela metade a explicação que eu ia dar.
um pequeno detalhe que eu queria citar para que o nosso espectador aqui, ouvinte e eleitor, que todos somos, né, os que têm mais de 16 anos ou 18 anos, entender como que é difícil alguém de fora entrar. Entra uma candidata que, por mais que tenha conhecimento eleitoral e político, eu cubro eleições desde a época da cédula de papel e cobri várias eleições ainda antes do surgimento da urna eletrônica. Mas, por mais conhecimento político que a gente tenha, eu nunca tinha sido candidato. O candidato tem que entrar sabendo, por exemplo, que o nome do vice na chapa dele precisa estar em em todo o material de campanha, seja santinho, seja adesivo, seja cartaz feito por criança para colar na janelinha do quarto. Tem que ter o nome do vice e numa proporção de 30% o nome do candidato. Se você errar, eu fui multada e tive material apreendido porque o nome do vice estava 26% do tamanho do nome. Isso aqui exige um nível de especialidade. Só uma campanha grande com muito fundo eleitoral contrata 17 agências de publicidade, 8 escritórios de advocacia, igual o meu adversário fez, para contratar um exército de cabos eleitorais para ficar medindo o tamanho da letra do vice em cada cartaz que surge numa casinha pobre da periferia, dizendo Cristina Prefeita. Opa, não tem o nome do vice, leva a multa. Levei. Ou senão você pode ser... E aí o candidato pequeno, ele sai da campanha tão... como é que eu posso dizer? Ele esgotado. Sai tão esgotado fisicamente, emocionalmente e financeiramente, porque eu não tinha dinheiro e eu tenho lá 500 mil de multas para pagar. Agora eu tenho que ficar atrás de apoiadores. Meu Deus. Para poder pagar as multas, senão eu me inviabilizo. Você tem muita multa? Tenho, a gente está recorrendo ainda por causa de cada uma dessas... das campanhas. Cada carta... Eu levei 8 processos, 10 processos por dia. Eles eu tinha uma advogada eleitoral que eu pagava fazendo campanha de Pix ali diariamente ao vivo, 11 horas da noite, que era o horário que eu conseguia estar parada na frente de uma câmera, fazendo ao vivo, tanto divulgando meu plano de governo, porque eu não tinha espaços para divulgar, quanto pedindo Pix para pagar advogado eleitoral e contador eleitoral, que são exigências da lei eleitoral. Cara, muita coisa. É muita coisa. Você acha que isso é para quê, Cristina? Para ninguém de fora entrar. Eu tenho essa convicção hoje. Ou para arrecadar também. Você acha que é mais esse lance? Para quem está de fora, não faz parte do esquema, não entrar e não fazer a mudança que o povo sempre pede, né? Então, se a gente for pegar um histórico até dos escândalos de corrupção do Brasil e tudo, tem muito enriquecimento ilícito, tem muita gente que desvia, que superfatura, tudo isso que a gente vê na política, para ficar rico. Só que é mais fácil dele ser flagrado, né? Vai ter que comprar juiz, vai ter que comprar, enfim, todo o universo ali para ele conseguir se safar. Eu acho que muitos dos desvios é para projeto de poder, que também tem isso no ser humano, né? Sim. Se perpetuar no poder. E aí é o famoso caixa 2, entra muito dinheiro nas campanhas. Você veja, um adversário que tem 8 partidos na coligação dele, 8 advogados eleitorais, as melhores bancas de advocacia da cidade, várias agências de publicidade, um exército mesmo de cabos eleitorais, que não é para fazer campanha para ele, é para ficar percorrendo a periferia e fotografar carros e casas que tenham cartazes com o nome do vice menor do que o nome do candidato principal, para gerar multa eleitoral, para te inviabilizar financeiramente, não só para aquela campanha, mas para futuras campanhas. E por que a gente aceita isso? Por que você acha que... O afegão médio, né? Nós mesmos somos afegãos médios até certo ponto. A gente não sabe desses detalhes. Por isso que eu estou dizendo... Não sabe, tem outras prioridades também para se preocupar, né? O sistema é para quem é de dentro, não é para ficar... Porque isso tudo que eu estou citando está na lei eleitoral. Foi aprovada no Congresso, né? As várias reformas ou mini-reformas eleitorais que fazem. A gente, por mais que a gente acompanhe, a gente não tem acesso lá ao artigo, ao parágrafo tal, do artigo tal, da lei tal... De 1900... A gente vai ficar escravo com o fundão eleitoral, vai sempre ficar defendendo isso. Fundão eleitoral é outra história. Então, o que eu vi claramente, que eu já até dei uma palestra especificando isso, e vai ser o meu livro vai ser em torno disso. Pensa numa imagem de uma cebola, você vai tirando as cascas. Eu descobri as várias camadas. Tem os institutos de pesquisa, cara. O que mais acertou a minha eleição, o primeiro turno, né, que eu passei para o segundo, quase em empate técnico com o candidato do sistema. O instituto que mais acertou, das poucas pesquisas que tinham citado o meu nome, porque eles passaram meses sem sequer colocar meu nome, ele errou 22%. 22%, sendo que a margem de erro é de até 3,5%. Isso é crime. Exato. Você manipular a opinião pública. Eu fui votar no primeiro turno e o meu colégio eleitoral, por acaso, é o maior colégio público do Paraná. Colégio Estadual do Paraná, onde meu pai foi diretor, com muito orgulho. Mas ele não é a maior sessão eleitoral, mas ele tem muitas sessões eleitorais, a maior zona eleitoral, mas tem muitas sessões eleitorais. Eu fui parada por pelo menos 10 pessoas no dia 6 de outubro, indo votar, que queriam saber por que eu não estava mais no jornalismo, não me viam mais.
E aí eu tinha que dizer, eu só posso te dizer duas coisas. Uma, a lei eleitoral não permite a comunicadores que são candidatos continuar em seus espaços jornalísticos. Duas, antes de votar, olha a lista de candidatos, por favor, na parede. Só para você votar consciente. Porque senão ia configurar a boca de urna. As pessoas não sabiam que eu era candidata. A hora que eu passo para o segundo turno, imediatamente, sem eu sair de casa, eu ganho 15 pontos eleitorais. E isso a gente fica sabendo que vaza das pesquisas, dos trackings das outras campanhas. Porque o eleitor não sabia que eu era candidata e votou no candidato do sistema com medo que o candidato do PT entrasse. Agora eu lembrei. Então, falar porque foi o seguinte, até o segundo, porque ela foi para o segundo turno, até ir para o segundo turno, ela não aparecia como a candidata do segundo turno. Exato. E aí todo mundo falou, uma grande surpresa, tivemos uma grande surpresa. Virei o azarão. Em Curitiba tivemos uma grande surpresa. Cristina Grael está agora no segundo turno, disputando a prefeitura de Curitiba com o candidato. Surpresa, eu dizia isso quando me perguntavam. A partir do dia seguinte do resultado do primeiro turno, eu passei a ser chamada por todas as emissoras, por todos os blogs de política. Todo mundo queria me ouvir. Aí as universidades me chamavam, as associações de classe me chamavam, porque eles faziam sabatinas e não me chamavam no primeiro turno. Eles faziam debates e não me chamavam. Nem mesmo aqueles que não tinham que seguir cláusula de barreira, porque essa coisa de só convidar candidato de partido que tem representação em Brasília é exigência para concessão de rádio e TV. Então, os outros podiam ter me chamado, mas era um processo de asfixia intenso no primeiro turno. Mas imagine você, meu querido telespectador, isso aconteceu em Curitiba. E Curitiba é uma cidade muito diferente. Sim, imagina o que acontece na Grande Libéria. Imagine se isso aconteceu em Curitiba, que Curitiba, a gente tem um nível. Curitiba é uma cidade muito diferente. E a gente tem umas Venezuelas brasileiras aí que não dá para negar, você imagine. Imagina o que acontece nos rincões da Libéria. Sim. Né? E Cristina, você acha que Eu tenho que fazer um break. Ok. O papo está muito bom, a audiência está muito boa. Você pode entrar no Instagram da Cristina Gremel. Gremel é GRAEML. Isso que eu ia dizer, escreve GRA que já aparece o meu Insta lá, porque o meu sobrenome é alemão, é difícil de escrever. É isso aí. Tem que explicar porque o pessoal está escrevendo igual o time, Grêmio. Grêmio. É Cristina GRA, já vai direto lá para você. Muito bem, para seguir. Também esse sobrenome também você podia pôr Cristina Dedé. Dedé! Calma, Dedé. Eu podia colocar o Reis, que é o sobrenome do meio, mas já tinha feito carreira no jornalismo com sobrenome alemão. É isso aí, Cristina. Fazer o break rapidinho, o Reginaldo quer fazer o break, a gente continua o papo nas plataformas, a gente continua na TV, só pro rádio o nosso break. Vai lá, Reginaldo. Pergunta. Bem, Cristina, você acha que, você veio aí do jornalismo, você entrou para uma disputa da prefeitura, você quase ganhou. E você veio assim da rede social. Você acha que o medo do sistema da rede social, de qualquer pessoa chegar e falar assim, olha, uma dona de casa, um mecânico, eu vou me candidatar. Você acha que tem esse medo das pessoas? Não, eu vou topar esse desafio. E você sentiu isso também? Porque você chegou e você disputou uma prefeitura. Certamente que tem esse medo. E já explico por quê. A minha campanha de primeiro turno, ela conseguiu furar todas essas barreiras, eu não tenho dúvida nenhuma, por trabalho de rede social, mas relembrando, a minha maior rede, Twitter, estava bloqueada como estava bloqueada para todos os brasileiros. E se você ousasse usar, eu tenho VPN, eu continuava lendo, mas se eu ousasse dar uma curtida ou uma tweetada lá, Deus o livre, eu corria o risco de ter impugnação da minha candidatura, porque certamente os adversários iam denunciar lá para o TSE, né? O meu Instagram, que hoje em dia é a minha maior rede por causa até do bloqueio do Twitter na época das eleições, o meu Instagram continuou crescendo, ele sofreu muitos ataques cibernéticos. A gente conseguiu depois, com a equipe de voluntários, profissionais de inteligência artificial e tal. Vou citar um caso. Eles perceberam que no minuto 1 do dia, então 00:01, eu recebi a visita no meu Instagram de 100 mil robôs. Por que eles identificaram que eram robôs? Eu tinha 100 mil visualizações no primeiro minuto. Assim, muita gente acordada se interessando por Cristina Grêmio do nada. Ninguém curtia, ninguém comentava, ninguém compartilhava. Então não eram pessoas reais. Mas eles avisavam para o algoritmo o quê?
olha, suspeite desse perfil, ela está comprando visualização, não merece crédito, não entregue os conteúdos. E aí os meus conteúdos passavam a sofrer uma queda drástica de visualização, de curtida, de comentário. E eu tenho muita interação com os meus seguidores. Não é uma rede gigante, eu estou com 670 mil mais ou menos no Instagram. Então tem muita gente, muito comunicador, mesmo com mais de 1 milhão. Não era nesse aspecto, mas eu, sei lá, estava vendo agora um post da Paulista de ontem, que teve 100 mil visualizações, para mim não é muito isso, mas 30 mil curtidas é bastante. Sim, a cada claro. 3 que entram para ver, 1 curte. E aí, sei lá, 8 mil comentários. Então eu tenho bastante interação, sabe? Engajamento. Muito engajamento, muito compartilhamento, que também vai aumentando. E eu sofri isso nas redes sociais. Mas para quem não sofre, porque eu tinha uma visibilidade também, para quem não sofre, mas só tem as redes sociais, é uma chance de você conseguir dar vazão para um conteúdo, para plano de governo, ou para ideias, ou para alianças, o que quer que você queira falar com o eleitor, que você não teria, porque não tem rádio, TV, não tem cabo eleitoral espalhado pela cidade inteira. Eu não tinha. E eu fiz muito trabalho de chão, porque eu estou acostumada com jornalismo de rua. Repórter, então, né, que tá lá no dia a dia. Cara, eu não sei como é que eu fiz isso, porque hoje eu penso eu tô com 55 anos, não tenho mais 20, né? Mas eu saía às 7 horas da manhã e voltava às 11 da noite para fazer live ainda. Caramba. Era na rua, eu visitei as ruas comerciais de todos os bairros, são 75 bairros em Curitiba. Eu revisitei, porque eu conhecia da época do jornalismo, mas a cidade vai mudando, né? Conversava, entrava, era 5 minutos com um, 10 minutos com o outro, palestra o dia inteiro, encontro com mulheres. Nossa, eu fiz muita agenda de rua. Uhum. E isso produz resultado, porque no boca a boca aquilo vai que nem efeito rede social, vai disseminando também. Agora, essa sua motivação, o que hoje o povo não acredita mais nos políticos, né? Porque a gente vê, no histórico do Brasil, a gente vê. E qual que é a sua motivação de fazer tudo isso? Porque todos esses empecilhos que você falou, a gente tem processo porque a porcentagem do nome do vice não tem que andar o dia inteiro, chegar às 11 horas e pedir ajuda da população aí para fazer doação. Qual que é a sua motivação de ter entrado e enfrentar tudo isso? E a segunda pergunta na mesma pergunta longa. Você vai continuar? Não. Vou continuar, já volto a essa segunda pergunta. Tá. A motivação, eu acho que é a mesma de vocês para continuarem no jornalismo, que Sim. É um programa de variedades aqui, mas vocês fazem muito jornalismo aqui, vocês fazem muito jornalismo opinativo, trazendo informações preciosas. Jornalismo ruim. Olha a motivação do Sam. A gente faz questão. O Sam tá numa motivação. A gente faz questão de fazer um péssimo jornalismo. Eu sou casada com um economista, eu sou solidária com o que você passa. Mas assim, essa tentativa de traduzir para as pessoas o que é importante, de estratificar as coisas importantes do noticiário, o que vai impactar no dia a dia, isso é muito importante. E quando é num programa como o de vocês, que atinge públicos variados, vocês têm noção da responsabilidade que vocês têm. E aquela coisa que a gente ouve na rua, que eu tenho certeza que todos vocês ouvem, ontem, se vocês estavam na rua, devem ter ouvido, sido abraçados, o pessoal abraça chorando, agradecendo, porque nós somos a voz deles. As pessoas querem falar e querem ser ouvidas, principalmente. E o político tradicional, ele não tem isso. Ele tem isso na época de campanha. Exatamente. Aí ele ouve, pega a criancinha no colo e tudo mais, mas ele não tem. Eu digo que não é nem a paciência, ele não tem o costume de ouvir povão. E nós, do jornalismo, a gente só vive disso. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um motivador. As pessoas depositam em mim uma confiança de que eu sou a voz delas no jornalismo. E elas transferiram isso, no caso da candidatura em Curitiba, para a candidatura em Curitiba. Você vai ser nossa voz na prefeitura. Sim. Porque eu estava ouvindo os problemas dos bairros com essas várias visitas que eu fazia e coloquei no meu plano de governo, a gente fez com 200 voluntários ajudando. Eu trabalhei durante 5 meses na pré-campanha com reuniões diárias com os grupos de educação, saúde, tecnologia. A gente dividiu Curitiba em 22 áreas temáticas, conforme a especialização das pessoas que vieram se voluntariar para ajudar a pensar soluções para os problemas da cidade. E nós fizemos um plano de governo aplicável, realizável, dentro do orçamento do ano anterior, prevendo que talvez aquele orçamento pudesse ser maior ou menor no ano seguinte. Claro, algumas coisas teriam que ser readequadas. Mas tinha verdade no meu plano de governo, no que eu falava. E as pessoas se conectam através da verdade. Então, isso me motiva. Porque aí eu saio na rua depois
da eleição, e o que eu ouço agora, além de você é minha voz, muito obrigada por ter sofrido tudo que você sofreu, as pessoas entenderam a força do sistema contra alguém de fora tentando entrar, mas eu não desista. Isso. E qual é o sentimento que você esteve na manifestação? Você tem que ter mais uma pergunta? Deixa eu responder a segunda. Continuo, tá? Eu precisei do mês de novembro ali até para dormir, porque eu estava num processo de exaustão crônica. Cheguei a dormir 45 minutos numa noite de segundo turno. Eu estava dormindo muito pouco. Eu ainda editava meus vídeos, né? Eu gravava meus vídeos, editava, não tinha agências de publicidade, eu tinha um ou outro voluntário, mas eu era a diretora de comunicação da campanha. Então eu tinha muito trabalho. Depois que eu chegava em casa, fazia live e terminava tudo lá por meia-noite, eu ainda começava uma nova jornada em casa. Mas então eu descansei em novembro. Na época, o meu coordenador de campanha, eu coloquei, ele até não está mais comigo agora, mas ele ainda trabalhou intensamente para fazer articulação política, porque depois dos 390 mil votos, uma novata que não tinha sobrenome político, nunca tinha concorrido a nada, que sofreu todo tipo de bloqueio que eu sofri, as pessoas não queriam mais que eu parasse, claro que não queriam. Lógico, e eu também não podia desprezar aquele capital político. Aí os partidos começaram a me procurar. Foi um movimento inverso àquele meu lá de 2023. Tipo o Bolsonaro. O Bolsonaro foi assim também, partidos grandes. Outsider. Comparam muito o meu caso em Curitiba, tem outros no Brasil, mas com o que aconteceu com o presidente Bolsonaro lá atrás, né? E aí eu tinha que avaliar também qual é o interesse desse partido. Por que está me puxando? Porque aí eram partidos de centro, claro, não tem, né? E alguns deles no chamado centrão, aquele que eu toma lá da cá, vamos ver o que é melhor para quem, que já tinham, por exemplo, candidatos ao governo, que são mais ou menos vistos como de direita, mas precisam se recacifar, não sei se é a palavra certa, junto à direita, porque tem alguma coisa ali que a direita já não aceita mais. E aí traz uma Cristina Grêmio para junto, e ali a gente consegue viabilizar esse candidato. Então, esse partido já não estava tão interessado. Então, foi difícil o processo de escolha, mas eu finalmente aceitei o convite do Podemos. Fui convidada com muita honra. É do Gravata, né? É o Gravata? Lá no Paraná é o Álvaro Dias. O Gravata, porque ele é muito amigo do Sérgio Moro, né? O Gravata. Você sabe que o Álvaro... Não sei se vocês lembram que o Sérgio Moro veio pro Podemos e saiu do Podemos por isso que estou para concorrer ao Senado, né? É o Gravata. O Gravata é o Álvaro? Lógico. O Álvaro tem as mais belas gravatas do Senado. E uma adega fantástica. Nem são do STF, né? Não foram compradas não, da STF. Não. E você vai para Senado, então? Ele veio muitas vezes aqui no PAN. Então, a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que é deputada federal aqui por São Paulo, me convidou, eu aceitei, fez o lançamento, o ato de filiação em Brasília, já com o pré-lançamento da minha candidatura ao Senado. E foi o único partido desses que me ofereceram legenda no pós-eleição municipal que me garantiu, eu te dou a vaga para você concorrer ao que você quiser, porque muitos queriam, vai para Senado, mas depois a gente puxa para deputado. Eles querem o puxador de voto, né? O chamado puxador de voto. E eu não quero, eu quero...